A CPI das bets ganha força com o depoimento dos grandes influenciadores, escancara o despreparo dos senadores diante esse universo digital e o vício em apostas que já afeta milhões de brasileiros. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Bom, a CPI das bets já estava rolando há um tempo e eu me lembro que não. Eu não lembro qual que foi esse programa, não, mas a gente comentou uma vez sobre a Soraya Tronic, que ela estava Uhum. fazendo lobby. Eu não sei se a gente falou errado, se ela trocou de lado, ou enfim, porque eu também não estava acompanhando. Mas ela estava fazendo lobby para as bets, agora ela é uma das relatoras dessa CPI, né? Que Uhum. ganhou aí muita projeção, chamando os grandes influenciadores, enfim, agora vai ter uma nova leva aí, tá todo mundo acompanhando e etc. Então, para a gente começar o programa, eu queria saber de vocês, o que vocês pensam da chamada desses grandes influenciadores, sabe? E não de representantes legais das empresas, Uhum. ou Hum. pessoas que seriam publicamente mais chatas, vamos falar assim? Uhum. Olha, para começar, muito boa pergunta, queria elogiar Obrigado, Pedro. aqui, porque quem são os representantes das bets, né? Muitos, sempre atuaram no pelo que eu imagino, pelo que eu já ouvi também, muitos já atuam sempre atuaram como podemos dizer, no back, né, no No quê? no back, né, no atrás das cortinas, podemos Ah, dizer tá. Uhum. assim, e muitos estão na China, né, a China tem muita empresa bet aqui no Brasil. Em Macau. Em Macau? Macau que é Não, o não sei. paraíso É, a Macau tem sede dos muito. cassinos, Macau tem muito né, cassino, né, cara? da Ásia. Pode É. ser, uma coisa meio James Bond. E aí chamaram essa turma que é quem divulga, Aham. essas coisas de aposta, jogo do tigrinho, que pra mim, eu achava eu pensava que era a mesma coisa, assim. É tudo a mesma turma, né. O Não, é porque Castor virou o site tigrinho. tem. Os sites têm o mesmo. É uma merda, sabe disso, porque eu já perdi um dinheiro com isso. O site tem lá as modalidades, você pode escolher o que que você quer jogar, né? Jogar, eu fiz um aspas aqui, ó, o público não vê, né? Eu fiz um aspas aqui com a mão. E e aí chegou essa turma que tá, né, tá indo depor na CPI. Muito boa pergunta, porque é uma tentativa ali do Senado de, sei lá, da TV Senado ganhar É, uma exato, audiência boa, né. exato. E também dessa turma se promover, que acaba se promovendo, né. Eu nem sabia quem que era essa Virgínia, Virgínia era estado americano. E acho que a filha do Eduardo Bolsonaro chama Virgínia. Virgínia ou Georgia? Porque uma vez ele falou que a filha dele tinha nome de estado americano. Aham, aham. É uma coisa ridícula, né. Mas enfim, no entrevista, porque é uma turma que não pode ser entrevistada, porque é gente muito grande por trás disso. Isso está movimentando um dinheiro e está movimentando algo que nós vamos falar mais pra frente, num futuro programa, imagino. Movimenta coisa no futebol, movimenta, pô, o que tá tirando de dinheiro de Bolsa Família não é inscrito. Então, entrevistar essa turma, por mais que dê popularidade, talvez seja isso que talvez você tenha provocado, seja peixe pequeno nessa história. Não, e no final é, né, no final esses influencers eles são apenas aparelhamento de marketing, assim, dessas empresas, que sabe-se lá quem são essas empresas, etc e tal. Mas existiu o esforço e ocorreu a regulamentação em alguma medida. Uhum. Eu já vi muita gente falando: "Não, mas não é exatamente regulamentado", mas enfim, mas tem. Uhum. E isso Uhum. significa que existem representantes legais no Brasil, dessas empresas. Em alguma Sim. medida tem que ter. E justamente esses influencers que foram, eles estavam ali para falar sobre atividades regulamentadas. Então ainda que, quem são? Ninguém sabe, tal, 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 umas empresas meio fantasma, beleza, mas tem alguém. Uhum. 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 Tem. Não, foi, mas chegou a ser ouvidos alguns desses empresários aí no começo da CPI, é que não repercutiu nada, né. Teve um cara que foi preso, inclusive, por ter Teve um mentido cara num que foi preso por depoimento. advogada. Daniel É, Pardim ele Tavares ele Lima,
Então eles foram convocados, assim, a primeira fase da CPI ouviu algumas pessoas, o presidente do Banco Central falou, eu lembro dele falando, mas não foram audiências que repercutiram tanto quanto dos influencers, obviamente, porque aí, claro, tem um impacto até memético de terem figuras de fora Aham. da política respondendo perguntas de senadores que, como você destacou no começo, não parecem conhecer muito o funcionamento do ambiente digital. Nada, nada, nada. Eles ficaram muito tempo para fazer uma pergunta para a Virgínia, que era até uma pergunta pertinente. Eles queriam saber se, quando o influenciador divulga um vídeo deles jogando qualquer um dos jogos que tem da plataforma, aquele vídeo é pré-gravado, porque sempre Uhum, mostra eles ganhando, né? uhum. E eles não conseguiram formular essa pergunta. Acho que a Soraya chamou de demo, para falar. Isso, é a versão E a demo. Virgínia, e a Virgínia respondeu qualquer coisa, porque ela também não entendeu, e assim, então tem um certo despreparo dos senadores e dos assessores em como lidar com esse tipo de plataforma, né? Porque eles não me parecem pessoas que têm esse profundo conhecimento, nem participam, pelo menos não ativamente, desse tipo de debate, né? Mas assim, falando um pouco dos influenciadores, e aí talvez o interesse de convocar esses influenciadores seja um pouco para entender é, a questão do vício em aposta, porque isso é uma das preocupações que o Ministério da Saúde tem tido, ainda muito incipiente. Tem aquela longa matéria da Piauí de uns meses atrás que lidou com essa questão das pessoas que perderam muito dinheiro em apostas online, algumas estão até processando essas casas de aposta. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa reportagem há uns meses atrás é essa questão dos influenciadores vincularem a propaganda a um crédito concedido por essas casas de aposta para a pessoa que vai jogar pela primeira vez. Então Uhum. você tem ali R$ 500, R$ 1.000 para jogar pela primeira vez, entre aspas, você não pode retirar esse dinheiro, né? Não é programa de transferência de renda, só pode Sim. usar o dinheiro dentro da plataforma. E essa ideia de atrair novos jogadores com essa promessa de um crédito, e depois que você perde todo o crédito inicial dado, você começa a colocar seu próprio dinheiro ali. E que os influenciadores têm uma capacidade de conversão muito maior para as casas de aposta de futuros jogadores do que, por exemplo, os patrocínios em camisas de time de futebol que se Sim. proliferaram nos últimos. Porque o cara pode até ver lá uma marca de uma bet estampada na camisa de qualquer um dos 20 times da Série A, ou de quase todos os 20 times da Série A. Mas o ato de clicar no Instagram da Virgínia ou de qualquer outro influenciador, ver lá o jogo do Tigrinho e o jogo do Tigrinho com a Virgínia prometendo que você vai ter R$ 500 em crédito para jogar, é muito mais automático a pessoa clicar, jogar e ter essa questão do vício. Então, eu até entendo eles terem sido convocados. Eu acho que a Eu que discussão. travei ou foi você? Travou? Vocês não Não, ouviram não, nada que eu não, acho que falei? foi você, Pedro. Ah, tá. Não, e eu acho que eu até entendo eles terem sido convocados. Eu acho que o que poderia se repensar em relação às bets é o resultado dessa CPI pode ajudar a informar uma regulamentação mais bem feita. O Pedro trouxe a questão do dinheiro gasto no Bolsa Família, e isso é uma das preocupações aparentemente do governo, e isso é uma preocupação também da associação de bares e comércio, porque Aham. parece que uma parte substancial do faturamento dessas empresas foi prejudicada justamente porque tem muitos brasileiros gastando aí o seu dinheiro em apostas online. Uhum. Não, mas eu não sei se eu vejo o Senado fazendo um movimento tão articulado assim, sabe. Uhum, uhum. Eu entendo que essas podem É, até ser as então, justificativas oficiais, interessante mas eu falar acho que Uhum. tem uma. Fala, Pedro. Pedro? Eu acho que ele tá bugadaço. O Pedro tá bugado, tá travando pra cacete. É. eu vou Eu vou. Sim, sim, perfeitamente. foi, agora foi. Resolveu? Fala aí então. Foi. Não, interessante que você falou do Senado lado, porque as pessoas que estavam ali, pelo menos quem mais apareceu na na TV, vocês me corrijam, posso estar equivocado, mas quem apareceu foram senadores que não integram a base, né. O Cleitinho Sim. estava lá, a Uhum. Uhum. Soraya, é gente que não tá ali, faz parte o Cleitinho, se não me engano, é do PL e a É do Soraya é do Podemos. é do Podemos. Podemos, é.
entendeu? É gente do centrão, mas que não, você não tinha ali um outro senador de volume, né? Era uma. Uhum, Realmente aquilo foi um show de Instagram. Essa CPI. Foi impressionante. Eu fiquei impressionado do quanto repercutiu. uhum. Não, E tá aí, assim. O o, relator é do PP, só completando. E quem que é o relator? Doutor Ira, Doutor Ira. Ira, não, e Roraima. nesse sentido, assim, que deveria ter uma preocupação frente ao uma articulação, né, dos poderes, tal, frente a essa situação, sobretudo pelos problemas de saúde pública que isso vem criando, e assim, assado. Claro que sim. E claro que talvez Uhum, essa seja a a a justificativa legal para estar rolando a CPI. uhum, Hã, só que o que mais me pegou dos vídeos, assim, não foi nem tipo: "Ah, não, vocês viram que a Virgínia foi, com um moletom, tal, uhum, e aí ela uhum, se comportou ali meio como uma adolescente". Pô, mas, né, é um órgão tão importante, o Senado, né, que o Senado eles são justa a Câmara Alta, né, são aqueles mais os magistrados mais, de formação e etcétera, tal, 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 né. Eh, uhum, e aí quando você vê que o cara que tá fazendo isso é o Cleitinho, sabe, me tira um pouco, a CPI pra mim tem mostrado, assim, uma desmoralidade e uma talvez até desfunção, do Senado. uhum, Porque, claro, estamos falando de um problema importante, também não é dos mais importantes, mas estamos falando de um problema importante. Estamos uhum, falando dessa epidemia de apostas e o vício das pessoas e assim por diante, beleza. uhum, Eh, e aí e aí eu fico pensando assim, tudo bem, se a motivação não é o a motivação que de fato deveria ser, qual que é, né? E aí eu só consigo enxergar talvez 2 coisas. A primeira, hã, é uma talvez seja um movimento político partidário, tanto de dar um gás nos políticos, porque, o Cleitinho vai lá e tirou foto com a Virgínia, e aí o fã da Virgínia pode passar a gostar do Cleitinho e da Soraya Tronic e assim por diante, por algum uhum, motivo X. uhum, Hã, e você tem, então uma abertura desse pessoal que foi depor lá, porque eles foram fazer uma coisa importante, né, os influenciadores, e uhum, que nas próximas legendas eles podem estar participando do entrar no partido, ou dar uma candidatura XYZ, etc e tal. Da mesma forma como rolou com o Pablo Marçal e a gente já falou aqui que isso pode rolar com outros nomes, né. O uhum, outro ponto é de uma antiga discussão que foi engavetada pela falta de conhecimento. A gente vê que essas pessoas são completamente despreparadas, para assuntos de tecnologia e assim por diante, né. Que nem a pergunta da Soraya sobre versão demo, assim, isso é, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, nenhum, não significa nada, ela não falou nada. é, é, E era essa galera, não só eles, né, mas tantos outros, né, os parlamentares, assim, que estavam buscando a tal da regulamentação das redes e tentando atestar os problemas disso e assim por diante. O que já se mostrava na época, o relator era o Orlando Silva, um desconhecimento também de como funciona a internet, de como funcionam as coisas. E isso pra mim volta, assim, sabe. Me parecem gente despreparada tentando levantar uma coisa que não vai conseguir articular politicamente, porque não tem conhecimento de causa. Só que isso uhum, pode servir para, por exemplo, até porque quem fez as relatorias da regulamentação da SDRs tinha sido o Orlando Silva. Então era uma pauta do governo. E aí teve muito oposicionista que, até era a favor, mas por ser uma pauta do governo, assim por diante, tal, 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 passou a ser oposição ao projeto na época, né. E isso pode voltar a ser um bode expiatório, assim, sabe. uhum, Olha o problema que as bets trazem, precisamos regular aí os influencers, etc e tal. Só que aí agora a gente pode ter a entrada de gente que de fato vai ganhar dinheiro com isso, de fato vai ganhar coisa com isso, que são a possibilidade desses influencers, na política, né. De Uhum. fato, assim, não que eles já não tenham, né. uhum, É. Não, mas eu nessa CPI, quando a gente estava discutindo isso, eu senti um clima de pré-candidatos, ou candidatos em Hum, potencial, uhum. que eu não sei da Virgínia, mas eu vejo aquele outro cara que essa cena pra mim foi enfadonha.
do cara Qual? ensinando os senadores a jogar Ah, o o tigrinho, Rico, não sei o quê. Rico Melquiades, Uhum. que é um cara de harmonização facial, assim. Ele é bem Ele estranho. ganhou a Fazenda. Todos, né, são da harmonização. O que eu achei foram duas considerações enfadonhas e um pouco cômicas, né, mas é muito triste, é que eu senti um clima de pré-candidatos e também nessa semana de CPI, e que tem para mim tem tudo a ver com essa coisa de bebê reborn também, a gente pode dizer que o Goiás metafísico triunfou. Uhum. Isso foi aquela CPI foi e o que vai acontecer depois foi uma amostra do Goiás metafísico, que ele é pluripartidário. Porque você, por exemplo, uma Virgínia, um Rico Melquiades, o próprio Wesley Safadão, eles entram ali num PP da vida, no União Brasil, Ah, um com muita PRTB, facilidade, com hum, muita facilidade. mas eu fui ver os futuros nomes, né, da CPI, e assustam. Wesley Safadão, aquela que faz aquela festa lá, GK, e a Deolane Bezerra, que foi uma das primeiras celebridades a ser pega nisso aí, né? Ela foi Sim. presa, mas ela tem vínculo com o PT. Ela se declara eleitora do PT. Sim, Então, sim. como é um movimento e como o Goiás Metafísico, essa CPI, ele é pluripartidário, é influencer, né? Claro que a maioria não é ligada ao Lula, mas você tem uma pessoa que é ligada ao Lula, que é a Deolane. Uhum. Também passa um pouco por essa questão de economia de plataformas, né? A gente tá falando de uma economia que é cada vez mais vinculada, aí não só a influencers, que vão ter como sua atividade principal a influência em si, né? A Virgínia tem impressionantes 53 milhões de seguidores no Instagram, É que muita é gente, loucura. tem uma capacidade de mobilização que provavelmente ninguém no Brasil tem, pelo menos em redes sociais, né? Não, É. não. Ela tem números assim, impressionantes e uma mobilização muito grande. Mas não só os influencers, mas uma economia toda voltada para a plataforma. Curso online, Uhum. lojas que têm seu principal fonte de faturamento, vinculação ao TikTok e ao Instagram, Uhum. profissionais que antes não eram obrigados a ter páginas públicas, só que agora tem que ter Agora tem que odontologista, ter isso. e divulgar. Então, assim, é uma economia que tem se tornado cada vez mais vinculada a plataformas, e essas plataformas, e aí é o debate que você trouxe, a gente tem o Marco Civil da Internet, foi a regulamentação feita há alguns anos atrás, e não rediscutida, né, nem em termos e nem em qualidade, né, porque de fato os parlamentares brasileiros têm pouca capacidade de discutir seriamente esse tema, os que têm provavelmente não têm influência suficiente para pautar, e acredito que seja um assunto pouco conhecido a maior parte dos parlamentares. Você precisaria aí de uma relatoria anterior de especialistas para você chegar num texto razoavelmente coerente, pelo menos em termos de estruturação interna, de coesão interna, né? Mas, assim, de Sim. qualquer forma, eu acho que esse fenômeno das plataformas é um fenômeno que atravessa o dia a dia do brasileiro hoje, né? Todo brasileiro passa por isso. Então, acho que a CPI tem um pouco esse aspecto. Não que seja um movimento tão pensado por parte do Senado, mas ele se tornou meio inevitável, né? Você vê casas de aposta, você vê em todos os lugares. Todos os lugares Uhum. têm vinculação a uma casa de aposta. Você vê Sim, fazendo sim. comercial na Globo, você vê fazendo propaganda no YouTube, você vê estampando camisa de time de futebol, você vê em qualquer página do Instagram. Então, assim, é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais constante, é muito dinheiro. Eu também li na reportagem da Piauí que essas casas de aposta pagam valores muito mais altos do que outras marcas por Sim, esses sim. influencers. Os valores são substancialmente mais elevados, que também é muito atrativo. Então, eu entendo essa preocupação do Senado. É que é aquilo, é uma preocupação que parece, como vocês tocaram, eleitoreira, aí o Uhum. Pedro trouxe os candidatos, e despreparada, né? Talvez não fosse o Senado que deveria estar conduzindo esse debate. Talvez o Ministério da Saúde poderia produzir coisas nesse sentido. O Ministério da Fazenda poderia Uhum. produzir coisas nesse sentido. Acho que teria a possibilidade de uma produção de mais qualidade em relação a como esse assunto pode ser discutido. Porque agora é meme para rede social, né? É Sim, isso. A sim, sim. CPI virou corte, né? CPI virou Virou, plataforma. virou. E aí muito que se discutiu no Twitter, sobretudo, né? De qual que é a verdadeira função assim dos senadores, né? O que É, o senador exatamente faz? é, é.
Porque se eles, Justo. como os arautos da república, são os despreparados para esse assunto, quem que vai ser? É, Quem que vai estar habilitado dentro da república, dentro dos poderes para fazer isso? é. De forma eleita, né? Vamos falar assim. Uhum. Mas e uma outra coisa que eu fiquei pensando, porque assim, agora a gente já vai ter grandes bancos, eu acho que o C6 está abrindo uma plataforma deles, tem um banco chinês também que está entrando, que é um banco regular, A verdadeiro, um MG, banco de verdade, né? a MGM, né? MGM, enfim, e aí grandes nomes famosos de verdade, não é influencer, desculpa, é famoso de verdade. Tipo Luciano No Huck, que tá Hulk. fazendo comercial e assim por diante. Então, assim, a coisa já saiu da coisa fuleira, assim, do baixo Uhum, clero da sociedade brasileira. Não, já é uma coisa segmentada e de empresas sérias que começam a adentrar esse mercado. uhum, Só que eu fico pensando, tem um outro segmento brasileiro que talvez seja uma indústria assim que talvez seja a indústria mais organizada e mais rentável do Brasil hoje, com as empresas mais bem estruturadas e mais poderosas do Brasil hoje, que é impossível que não tenha alguma ligação. E pelo menos eu não vi, eu vi a matéria da Piauí também, mas não falava nada muito substancial sobre isso, que é o crime organizado. Em que uhum, ponto que as facções, os crimes organizados, as facções, etc e tal, estão vinculadas a isso, porque hoje você tem diversos influencers e artistas e tal, que são oficialmente ligados às facções criminosas e etc. uhum. É, e assim, é impossível que esse mercado esteja tão grande, esteja tão popular, esteja tão que não tenha alguma ligação X. É. Ainda mais porque Bet a gente fala de futebol, fala de, enfim, coisas que sempre estiveram linkadas, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que assim, essa galera já dominava o jogo do bicho. Ah, É, sim. então eles não teriam problemas assim de migrar pra outra coisa, sabe? Teve o caso que saiu essa semana do Corinthians, né? Supostamente, o contrato de patrocínio da Esportes da Sorte com o Corinthians, que depois foi rompido, porque supostamente, tudo do campo da hipótese Não aqui, estamos falando nada. foi parar na conta de um laranja, que foi parar na conta de não sei quem, que foi parar na conta de não sei quem, e uma das empresas identificadas, que teria sido beneficiária por essas movimentações suspeitas, com o intuito de lavar dinheiro, seria uma empresa ligada ao PCC, denunciada por aquele delator que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Uhum. Então, assim, acho que já é uma ligação que se torna cada vez mais clara, e aí não só com as casas de aposta, mas falando de uma economia digital como um todo, porque você vai ter inúmeros bancos 100% online, né, bancos digitais, que, né, por conta da sua institucionalidade, Digital. favorecem um tipo de transação, exato, menos rastreável, né? E aí, sim, eu sei que isso já tem movimentado muito dinheiro do crime organizado a partir da introdução de novas ferramentas digitais, o Pix, e etc, etc. Então, acho que as casas de aposta entram, é um pouco a investigação da Deolane, né, em relação ao Esportes Uhum. da Sorte também. E aí tem Gustavo Lima, tem outras figuras que apareceram nessa investigação, o Gustavo Lima acabou sendo absolvido, né? Chegou a se tornar réu, depois saiu, mas de qualquer forma existe aí uma relação mais próxima que tem aproximado casas de aposta de páginas policiais, né? Uhum. Mas é muito nocivo, assim. Você pega e os a é muito gritante quando vocês falam, né, do mostrou o despreparo do Senado. E é muito louco como, ao meu ver, pessoas são muito piores, muito mais nocivas, apresentam o que há de ruim no Senado, o que há Uhum. de ruim na política. Uhum. Costuma ser muito assim, né? Quem mais denunciou o Ricardo Nunes foi o Marçal. Isso, E olha isso, que sim. eu não suporto o Ricardo Nunes, assim como eu não suporto o Zema, mas é uma piada. Eh, Entendi. eu não suporto o Ricardo Nunes, mas eu tenho ojeriza ao Marçal, mas foi o Marçal Uhum, que mais denunciou o Nunes. sim. Claro que a CPI das bets não os bets, né, os influenciadores não denunciaram o Senado, mas não é uma zona que é aquilo, né, a falta de preparo de muitos senadores. Então Uhum.
esse amplo acesso de democracia participativa, esse conceito, eu não estou falando disso, né, com a chegada desses caras na política, mas eu falo Mais um como... degrau da política que a gente defende aí, autocracias e governo parlamentar. Governo Pois é. técnico, né? Não, mas Novamente. fazendo um trocadilho do Carilho, é assim, a política brasileira desce um degrau, né? Tá louco, já tá no subsolo, aí desce mais um, porque isso para mim é muito nocivo. Ter essa noção de que essas pessoas são pré-candidatos, para mim, eu encaro como isso. É muito nocivo. Cara, e assim, existe um problema. Existe esse problema de saúde pública, existe esse dinheiro que não é exatamente legal, existe todos esses problemas. Que não vão ser solucionados por essas pessoas da CPI ou por essa CPI, etc e tal. E aí, sabe quem é que vai ter que dar essa cartada? No final vai ser o STF, né? No final vai ser É, o Judiciário quem vai conseguir legislar em cima disso. Uhum, Até porque possivelmente tem mais quadros técnicos do que o Senado, com o senador sim, Cleitinho. sim. É, ou porque simplesmente tem a caneta na mão e, ó, aqui tá proibido aí e tal. Igual foi lá no governo Dutra com os cassinos. É. O Senado, o parlamento em geral tem conseguido chegar a poucos consensos nessas matérias de apelo mais popular, né? Geralmente o Congresso se divide, não legisla, em algum momento uma ação chega no STF, o STF tem que tomar uma decisão e acaba legislando. Isso. e Ele é, agora eu vou falar uma coisa polêmica, mas quem tem preparo é o STF, né? Claro, claro. claro. Vou- é, Todo respeito ao Cleitinho, eu acredito mais nos assessores do Gilmar Mendes. Com certeza. ou no próprio Gilmar Mendes. Eu acredito muito mais na capacidade do Gilmar do que na capacidade do Cleitinho, com todo respeito a Cleitinho, Isso. futuro governador de Minas. É... Será que é melhor que o Zé? Bom, vamos pro próximo então? Bora, bora, bora. Esse a Essa gente do terminou Zema, falando mal do Cleitinho e do Zé, mano. não, é que é meu passatempo, é falar mal do Fala Zema. do Zé, mano. É o bingo do programa. É, Fala um gás metafísico, você fala mal do Zé. E do Ricardo Nunes. Exato. E do Ricardo Nunes, é. É. Falta Não, de falar do Kassab agora. mas teve um encontro aí da nossa turma lá da PUC, e aí tem um amigo nosso que é o Léo. Você sabe quem que é o Léo, né? Sei. Aí disse que a mãe dela parou de ouvir que a gente é muito de esquerda. isso. E aí disse que semana passada que eu não pude ir, o Guilherme chegou no Léo e falou: Ô Léo, fala pra tua mãe ouvir. Você não foi. Então é complicado isso. Caraca, a gente já foi precisar de partidarismo muito cedo, né, no programa. Muito cedo. Não, eu Só já, porque. né? Eu sou petista. Eu fui chamado de isentão aí. É. Mas você faltou bem no episódio que a gente falou mal. Foi o episódio que a gente mais bateu no PT lá Foi. do Do INSS. INSS, né? É. Foi mais como defender. Não, falar o quê? Exato. Eu ia falar o Esse aí eu quê? bateria também. Sei, Não, Pedro. mas a minha pauta tava batendo no loop. Muito mais no Isso. loop, olha lá. Você tava afligindo, você tá. Vamos pro próximo. Bora.